Tentar gravar aqui uma explicação pra galera que vai fazer prova da Revolução Inglesa. Pra quem tá desesperado aí, que não lembra do conteúdo, que foi antes das férias e tal, dar uma recapitulada aqui. Se não der certo na prova, né, na recuperação, eu faço uma revisão em sala de aula. Primeiro, o conceito de revolução. O que é revolução? Uma mudança profunda na estrutura política, econômica e social. No final do conteúdo, a gente vai ver se teve mudança política, econômica e social na Inglaterra. Então, a gente vai analisando aí o que vai rolando e tentar descobrir se essa parada que aconteceu aqui foi mesmo uma revolução. Então, primeiro aqui no tópico 2, eu passei aqui um contexto para entender o que estava rolando na Inglaterra nessa época, antes da Revolução. Primeiro, Reforma Anglicana, a gente estudou a Reforma Protestante já no primeiro trimestre. E Henrique VIII era o rei da Inglaterra na época. Ele era um imbecil que achava que a esposa dele não era capaz de dar um filho homem para ele, que pudesse herdar o trono. E aí ele queria se separar dessa esposa, queria divórcio. Só que era difícil o divórcio naquela época, a Igreja Católica não concedia divórcio assim tão facilmente. E ele era o rei da Inglaterra, então era um negócio muito visado. Aí ele aproveitou a vibe ali da Reforma Protestante, Martinho Lutero já tinha feito uma nova igreja. Aí ele pensou, por que eu não posso fazer uma igreja também? Também vou fazer uma igreja para mim. Aí ele fez a igreja anglicana. Facilitou o divórcio dele, óbvio. E nessa igreja, o chefe da igreja anglicana seria sempre o rei. Então ele agregou o poder religioso para ele também. Antes, o poder religioso dependia do Papa. Agora, o poder religioso está nas mãos dele. E ele obriga todos na Inglaterra a ser anglicanos também. É bom entender essa questão religiosa porque vai acontecer perseguição religiosa durante todo esse conteúdo. Um outro contexto aqui é a questão dos cercamentos, para explicar de onde é que vem o poder dos burgueses. Então, o processo, o que vai fortalecer os burgueses na época é que a produção nas fábricas na Inglaterra era principalmente a produção têxtil. Então, o, a parada inicial aqui era a produção de tecido, é o que dava lucro para os burgueses. Para produzir tecido, eu preciso de lã. Para produzir lã, eu preciso de ovelhinhas. Para eu criar ovelhinhas, eu preciso ter uma pastagem. Então vai acontecer o processo dos cercamentos. Os burgueses vão cercar as terras e vão expulsar os camponeses de lá. Então a área rural agora pertence aos burgueses e eles expulsaram os camponeses que tinha lá e esse bando de camponês vai sair da área rural e vai procurar emprego na área urbana. Esse é o contexto da Revolução Inglesa. Os burgueses têm poder porque eles estão produzindo muito tecido nas fábricas, está dando muito lucro, a burguesia está crescendo, eles aumentam o poder deles e também tem mais terras lá na área rural. E tem também agora um monte de é, trabalhadores, né, os pobres em geral, que vão para a área urbana servir como mão de obra barata. Esse contexto aqui é importante para entender a Revolução Inglesa e também para entender a Revolução Industrial depois. É isso, daí que vem o poder dos burgueses. A Revolução Inglesa vai ser feita por burgueses, os burgueses vão financiar a revolução e vão usar também os pobres como, sei lá, como força para a revolução, principalmente na parte da guerra civil. Então também é importante ficar acompanhando aqui até que ponto os pobres vão ser úteis na Revolução Inglesa e em que momento eles vão ser descartados. Tá. Aí eu comecei aqui com o Jaime primeiro. É bom não ficar confuso aí com o nome dos reis. Não é que eu vá perguntar na prova o nome deles, mas é importante saber o que aconteceu durante o governo de cada um. Então, o Jaime I era o que gostava de fazer uma perseguição religiosa. Quem não fosse da mesma igreja dele seria perseguido. Ele gostava de aumentar os impostos e ele também gostava de fechar o parlamento, certo? Então, esse abre e fecha do parlamento começa aqui, no governo do Jaime I. No governo dele tinha esse contexto aí, parlamento fechado,
não aconteceu nada com ele. O governo dele foi assim até a sua morte. O herdeiro dele é Carlos I, que ele tinha o mesmo tipinho do pai dele, né? Gostava de uma perseguição religiosa, gostava de aumentar impostos e gostava de fechar o parlamento. Só que esse aqui vai enfrentar mais problema. A corte naquela época gastava demais, então tava uma crise econômica generalizada na Inglaterra, porque a corte gastava muito e o dinheiro que o Estado arrecadava não era o suficiente. Então o Carlos I vai ter a ideia brilhante de aumentar os impostos para arrecadar mais dinheiro e a corte poder gastar mais. Só que para fazer isso, ele não quis colocar na conta dele esse aumento dos impostos. Então ele convoca o parlamento e pede que o parlamento aumente, pede para o parlamento aumentar esses impostos. Que aí a população ia ficar com raiva do parlamento e não dele. Só que aí ele espera o parlamento fazer essa parada, o parlamento aumenta os impostos e quando ele consegue o que quer, ele fecha o parlamento. Eu até coloquei essa carinha aqui para representar a sagacidade do Carlos I. Só que depois a crise continua. E aí ele não consegue solucionar porque a corte continua gastando demais. E ele tem a ideia brilhante de convocar o parlamento de novo para tentar aumentar os impostos e fazer a mesma jogada. Só que os caras no parlamento não são burros nem nada, né? Aí eles se recusam a obedecer esse esquema dele. E não é bem que eles se recusam, né? A proposta deles era fazer o que ele queria, porém ele teria que aceitar uma redução do poder dele. Ele não aceitou, e aí acontece uma treta entre o parlamento e o Carlos I. Essa treta vai gerar uma guerra civil. Guerra civil. O próprio povo da Inglaterra lutando contra o próprio povo da Inglaterra. Vai envolver civis diretamente. Os civis vão pegar em armas e vão lutar. Isso aqui vai cair na prova certamente. Vai ter o Carlos I e seus amiguinhos, aqueles que apoiam Carlos I porque tem vantagens, tem privilégios, e vai ter aqueles que apoiam o parlamento porque querem mudança. Então, quem apoia o Carlos I é geralmente aqueles que querem manter as coisas como estão. E aqueles que apoiam o parlamento são os que querem mudança. É bem fácil de entender na real. A nobreza tem privilégio, não paga imposto, recebe um salário do Estado só por existir, então para eles está ótimo assim. Eles não querem mudar nada, então eles defendem Carlos I. Do outro lado, os pobres apoiam o parlamento, porque pobre, tudo para ele era ruim aqui. Ele não podia escolher a religião dele, ele pagava um imposto muito alto, ele não tinha direitos, não tinha representatividade política. Então tudo era ruim para esses pobres aqui. Para eles uma mudança seria ótimo. Mudar para pior era muito difícil. Então os pobres vão lutar pelo lado do parlamento em massa. Lembrando, o pobre sempre tem bastante, então vai ser uma força importante aqui para as tropas do parlamento. Na questão religiosa, os anglicanos apoiam o Carlos I, porque o Estado inglês era anglicano e todo mundo era obrigado a ser anglicano. Então, isso era vantajoso para eles. Acabava com que o imposto arrecadado pela igreja era muito alto, porque todo mundo na Inglaterra era obrigado a ser anglicano. Os puritanos seriam como os calvinistas da Inglaterra. Eles achavam que a reforma anglicana não mudou porcaria nenhuma e eles queriam mudanças de verdade, né? E queriam liberdade religiosa, já que os puritanos também eram perseguidos. Então, eles querem mudança, então eles lutam com o parlamento. Esses grandes burgueses e pequenos burgueses pode ser meio confuso, mas também é bem claro de entender. Grandes burgueses apoiam Carlos I, pequenos burgueses apoiam o parlamento. Os grandes burgueses não se importavam tanto com o aumento de imposto, porque para eles era fácil de pagar. Então eles têm bastante dinheiro e eles têm um espaço para dominar a economia e sufocar os pequenos burgueses. Então, os grandes burgueses, não querem mudar nada, porque tá bom, eles têm um espaço todo para eles, e deixa os pequenos burgueses morrerem sufocados com o imposto alto. Então, os pequenos burgueses estão aqui porque querem mudança. Eles têm dinheiro, mas não têm poder político.
Então, eles querem ter poder político e querem ser representados. Vai acontecer a guerra civil, vai ficar 9 anos de guerra civil. E aí, aqui eu coloquei alguma base para vocês entenderem por que as tropas do parlamento venceram essa guerra civil. Olhando de fora, parece que as tropas do Carlos I vão dar um pau ali nas tropas do parlamento, porque o exército oficial é o do rei. Eles têm arma, têm equipamento, têm tudo. Só que quem vence a guerra, né, naquela época, quem vence a guerra são soldados. Então, as tropas do parlamento têm maioria. Pobre sempre tem bastante. Então, a maioria está aqui. E também tem o New Model Army, que é o exército do novo tipo, criado por Oliver Cromwell. Oliver Cromwell, é importante lembrar desse nome. Ele vai liderar as tropas do parlamento e ele era um puritano, um burguês puritano. Qual é a ideia brilhante do Oliver e esse New Model Army? A hierarquia das tropas era baseada no mérito militar. Naquela época, normalmente, os chefes das tropas eram nomeados por nobreza. Aquele que tinha mais influência, aquele que tinha um maior título de nobreza, liderava as tropas. E no caso do exército do Oliver, a hierarquia era baseada no mérito militar, ou seja, os soldados que tinham mais experiência de guerra, que manjava mais de guerra, assumia a liderança das tropas. Isso deixava o comando do exército do Oliver melhor, porque no caso das tropas do Carlos I, o comandante do exército podia ser um imbecil que não entendia nada de guerra. Desde que tivesse um título de nobreza, ele ia liderar. Outra diferença: nas tropas do Oliver, os soldados eram estimulados a debater os temas da revolução. Eles sabiam pelo que estavam lutando. Então eles sabiam que poderia existir uma redução de impostos, sabiam que poderia ter mudanças positivas, liberdade religiosa, enfim. Então eles achavam que vencendo a guerra, eles iam conquistar esses direitos. Então eles lutavam com um estímulo maior. Aí o parlamento vence e o Carlos I é condenado à morte. Aí eles vão separar a cabeça do corpo do Carlos I. Morreu. E aí vão nomear o Oliver como o Lorde Protetor da Inglaterra. Vai ser só mais um ditador filho da mãe. Então o Oliver, que comandou as tropas do parlamento, vai ser nomeado rei. Porque ele foi muito importante, ele ficou muito popular por comandar o exército e ter conduzido as tropas do parlamento à vitória. Como que vai ser o governo do Oliver? Primeiro que o nome ali é República Puritana, mas não quer dizer que foi uma república, né? O nome é República Puritana porque é bonitinho. Ele não ia colocar ditadura do Oliver Cretino. Ele vai colocar um nome legal. Ali tem o que ele fez no governo dele, atos de navegação, medidas econômicas que favoreceram a burguesia. É meio óbvio, ele era um burguês, então ele queria fazer paradas que ajudassem os burgueses. Show de bola. Qual vai ser a marca registrada do governo dele? Perseguição religiosa. Ele era puritano, então quem não é puritano vai ser perseguido. Então o problema continua. É o mesmo problema, só que com os sinais trocados, né? Antes a Inglaterra era anglicana e quem não era anglicano é perseguido. Agora a Inglaterra é puritana e quem não é puritano é perseguido. Enquanto não for Estado laico, vai ter esse problema. E tem uma parada muito bizarra no governo dele, que é o fechamento do parlamento. Ele lutou ao lado do parlamento e ele fechou o parlamento. E governou com o parlamento fechado durante todo o tempo. Então até aqui já ficou claro que a Revolução Inglesa não aconteceu de verdade, porque continuou com o mesmo perfil. Mesmo que tenham vencido a Guerra Civil, o parlamento ficou fechado. Quando o Oliver morre, o filho dele, Ricardo, que ficou conhecido como Ricardinho Treme Treme, ele era um rei considerado fraco. Ele não ele tinha problema de tomar decisões, ele ficava sempre com medo de tomar decisão errada e não governava direito. E aí ele foi deposto. O parlamento ganhou força com a fraqueza do rei Ricardo. À medida que o parlamento ganhou força, conseguiu depor o Ricardinho e colocaram no lugar ninguém menos que Carlos II. Lembra do Carlos I que teve a cabeça separada do corpo depois da Guerra Civil?
Então ele tinha um filho. Na verdade ele tinha dois filhos, né? Carlos II e Jaime II. Aí o Carlos II assume e ele fica governando com o parlamento aberto. E ele vai meio que surfando nas tretas que acontecem dentro do parlamento, porque o parlamento era dividido em liberais e conservadores, e esses liberais e conservadores ficavam se brigando o tempo todo. E o Carlos I se aproveitou disso, né, e fecha o parlamento, porque ele alega que o parlamento era inútil, que só ficava dificultando as decisões do rei, porque eles ficavam discutindo demais. Ele aproveita a fragilidade da treta entre os liberais e conservadores e fecha o parlamento. Quando Carlos II morre, assume o seu irmãozinho Jaime II. Eles não eram muito criativos para botar nome. Então, cuidado para não errar esses nomes aqui na hora da prova. Jaime II, irmão do Carlos II. Eu vou parar aqui para explicar como funcionava o sistema de sucessão do trono. Primeiro, o herdeiro do trono precisava ser um filho homem, o primeiro filho homem. Caso não tivesse um filho homem, ficaria para o irmão capacitado de governar. Caso não tivesse, ficaria para o genro, certo? Então havia sempre um cuidado quando o rei só tinha filha mulher, tinha aquele cuidado para escolher o casamento para essa filha, porque quem seria o rei era o marido dela. Então essa informação é importante para entender depois da Revolução Gloriosa. Jaime II ele era católico e absolutista, o que é assustador, que era muito parecido com Jaime I. Então tudo que a gente estudou até agora ia voltar a ser o que era antes. Vai ter perseguição religiosa, porque o rei era católico, gostava de uma perseguição religiosa, era absolutista, ia governar com o parlamento fechado e tudo mais. Nesse contexto aí vai acontecer a Revolução Gloriosa, que também é uma questão da prova, certamente. A Revolução Gloriosa é um golpe de Estado. E ela recebe esse nome porque ela deu tão certo que não foi necessário o derramamento de sangue. Qual era o plano? O plano era depor o Jaime II e colocar no lugar o Guilherme de Orange, que era o herdeiro do trono, já que ele era o genro do Jaime II. Então, esse era o plano. Por que vão fazer isso? Porque a nobreza liberal e a burguesia tinha medo do governo radical do Jaime II. Ele era católico, absolutista, e isso era meio assustador para os interesses da nobreza liberal e da burguesia. Nesse ponto, tá todo mundo reparando que eu não estou falando mais do interesse dos pobres aqui, né? Agora que a coisa vai ficar boa, os pobres não são mais importantes. Então, já não tem mais nada aqui representando os interesses dos pobres, certo? E a Revolução Gloriosa foi motivada então pela nobreza liberal e a burguesia que queria dar fim no governo radical do Jaime II. Então eles conversam com Guilherme de Orange e propõem: olha, nós vamos pegar o teu sogro e nós vamos tirar ele do poder. Tu tá afim de assumir o governo da Inglaterra? Aí o Guilherme de Orange conversa com sua esposa Maria II e eles aceitam a proposta. O Guilherme de Orange já era rei dos Países Baixos, se eu não me engano. E aí ele aceita a proposta e vai rolar a Revolução Gloriosa. Quando Jaime II dá por conta do que está acontecendo, ele já não consegue ter reação. E aí ele foge para a França e abandona o trono. Como ele abandonando o trono, ele pode ser preenchido por qualquer um que o parlamento vai nomear. Aí o parlamento vai lá e nomeia o Guilherme de Orange. Tá bom. A parte do parlamento foi feita. Colocar Guilherme de Orange no poder. Agora o Guilherme de Orange vai ter que cumprir a parte dele no acordo. Qual era a parte dele no acordo? Assinar a Declaração de Direitos. Esse é o ponto mais forte do conteúdo da Revolução Inglesa. Entender a Declaração de Direitos. Porque é essa Declaração de Direitos que vai fazer a Revolução ser uma revolução mesmo. Por quê? A partir de agora, o Guilherme de Orange já assinou a Declaração de Direitos, ele se compromete a nunca mais poder assinar acordos, declarar guerra e aumentar impostos sem antes consultar o parlamento. Então, para tomar esse tipo de decisão importante,
ele tem que consultar o parlamento e o parlamento tem que permitir, o parlamento tem que aprovar. E também na Declaração de Direitos fica estabelecido uma certa liberdade religiosa, né? Uma tolerância religiosa. Agora as pessoas vão poder escolher a sua religião e o que eles vão querer cultuar. E aí que fecha o processo da revolução, pelo menos até esse ponto. Por quê? Tem mudança política? Tem. Era uma monarquia absolutista, agora virou uma monarquia parlamentar. O rei manda, mas ele precisa consultar o parlamento antes. Então, só vai acontecer as paradas se o parlamento aprovar. Teve mudança social? Teve. Teve, por exemplo, a liberdade religiosa, a tolerância religiosa. Agora, tanto o pobre, quanto o burguês, quanto qualquer outro cidadão vai poder escolher a sua religião. Também uma mudança social, o fato da burguesia agora ter poder político. Antes, a burguesia não era considerada nobreza, então ela não tinha poder político. Agora, a nobreza deixa de existir. Então, os burgueses passam a ter poder político porque eles são parte do parlamento. Isso é uma mudança social também. E isso faz a gente entender melhor também a mudança econômica. Porque agora os burgueses, eles assumem o aparelho do Estado inglês, porque eles são um parlamento, e eles vão tomar as decisões políticas favorecendo sempre a própria burguesia. Então o Estado inglês vai se tornar cada vez mais liberal. Ou seja, o Estado não deve interferir nos assuntos econômicos, a não ser quando seja favorável para a burguesia. Então essa também é uma mudança econômica. Lembrando, para ser revolução tem que ter mudança econômica, política e social. Não precisa ser uma mudança positiva. E também pode ser uma mudança positiva dependendo da classe social que a gente está falando. No caso para a burguesia, as mudanças foram todas positivas. Para a população comum, os pobres, não foi tão positiva assim. Mas houve essas três mudanças. E é isso aí, esse é o conteúdo da prova.